a pessoa que está na redação. É quem não sai para rua. Só sai para rua quando vai embora. E esse é o mais insensível. Esse é o mais frio. Esse não gosta de atender telefone. Se alguém de fora ligar, o telefone toca, o telefone derrete de tanto tocar, a pessoa não está interessada em falar com o mundo. Quem não vive o mundo não é jornalista. Quem não vê o que o padeiro está conversando, o que o açougueiro está conversando, o que a pessoa está pedindo esmola na rua, o que ela está vivendo, essa pessoa não sabe contar a história. Não sabe contar a história? Né? Não sabe. Mas é difícil, não fiquem achando que eu sou assim. Também vivo a mesma briga, tenho minhas dificuldades, meu salário que acaba logo. É difícil, mas se a gente não aprender a transmitir informação com emoção e de maneira científica, que é o que o telejornalismo brasileiro conseguiu fazer, conseguiu ter um jeito de fazer TV, que vocês aqui, você parece uma pessoa da CNN, está no molde da CNN, isso é muito bom. Isso é muito legal, isso é técnica. A gente precisa ter técnica, mas sem emoção a gente não conquista ninguém. Talvez as pessoas que estão nos assistindo nem saibam que numa redação a gente tem o básico, né? O pauteiro, quem marca as entrevistas, define os assuntos. Era para ser. É. O repórter, que vai para a rua, faz a matéria e traz para o editor montar ali no computador, seja na ilha de edição, na seca, enfim. Você estava comentando antes também que esse modelo tá deixando o jornalismo deixar a desejar. Por quê? O interessante seria que todas essas pessoas se organizassem da mesma forma e definissem o que é notícia, não só o pauteiro. O que tem que acontecer? O que falta as pessoas se interessarem? É falta de interesse do editor, falta de interesse do repórter definir mais os assuntos? São dois motivos básicos. TV tem muito a ver com técnica e com equipamento. Não se faz boa TV sem gastar dinheiro e sem ter estrutura. Não tem como. Por quê? Porque é equipamento, é sinal, é antena, é satélite e tal, tudo mais. Então tem esse componente muito importante em TV que tem a ver com a parte que seria o hardware do computador. Né? E isso é importante e vai continuar sendo, mesmo na época da TV digital. O que aconteceu no começo da TV? Esse equipamento era absolutamente pesado, anacrônico, difícil de funcionar. Então, como se fazia telejornalismo no começo? Fazia com filme. Se filmava, o editor colava filme e depois tinha que editar o áudio separado, o som, como as pessoas falam em casa. Isso dava muito trabalho, por isso o editor era um cara que, antes de tudo, ele era um artesão de uma coisa física. Não é mais. Não é mais. Hoje em dia, meu filho tem certeza que daqui uns 4, 5 anos ele vai mexer no computador e vai editar a imagem. Então, essa parte mais trabalhosa, mais artesanal do telejornalismo não tem mais. Então não é pra gente ter editor enfiado em ilha. É pra estar indo atrás de notícia. É pra ir pra rua fazer matéria. É pra ir conhecer o cara que é o traficante que vai passar uma informação para ele fazer uma matéria. Então mudou. Tecnicamente as coisas mudaram. E para piorar, tem mais concorrência. Resultado, se eu tenho na minha redação 5 pessoas falando assim, o que vamos fazer de matéria amanhã de manhã? E eu tenho uma outra redação em que 30 estão pensando nisso e não pensa na hora que chega na redação. Estão pensando na hora que vão na padaria e percebe que o preço do pão mudou e pergunta pro cara por que o preço do pão mudou e vai atrás quando chega na redação para saber se o preço do pão mudou na cidade inteira. Não vai virar assim, ô pauta, o preço do pão mudou, levanta aí para mim enquanto. Não, ele vai atrás. Para ele conseguir emplacar uma matéria sobre o preço do pão. O cara em casa não vai assistir o jornal dele, vai assistir o do outro. Vai assistir o do outro, porque um tem 30. Pensando em notícia o tempo inteiro, o outro tem 5, é lógico que o de 30, primeiro, é mais completo. Trata melhor de uma realidade que é o quê? Que é massiva. A TV é massa, TV aberta. A TV Globo, a Record, o SBT não fala com 10 pessoas, nem com 10 mil, fala com 5 milhões, com 10 milhões. Então, quanto mais gente da redação está pensando e fazendo, indo atrás de notícia, essa TV vai ser ligada. Esse jornal vai ter audiência, o outro não vai. Então precisa-se de profissionais mais multifuncionais, que se pautem, que vão atrás, que editem, que façam tudo dentro da redação. O grande Wilson Serra, que foi meu chefe aqui, foi um prazer tê-lo como chefe aqui no Paraná, falava assim, tem uma matéria-prima, né, no jornalismo. Qual é? Notícia. Notícia. Quer dizer, mas por que ela está presa a um dos caras na função lá da TV? É matéria-prima de qualquer um. Né? Então, todo mundo tem que estar pensando em notícia e indo atrás de notícia o tempo inteiro. Por consequência, um vai
a notícia é tomate, eu vou marcar com o cara que faz tomate, o cara que compra tomate, o cara que comercializa tomate, o cara que transporta tomate. Aí é outro trabalho. O outro vai pegar o que foi feito e empacotar numa coisa chamada VT. O outro vai pegar esse negócio e pôr dentro de um jornal num certo lugar, que se chama espelho e tal. O outro vai apresentar. Agora, a matéria básica é o quê? Tomate. Foi a notícia, a matéria básica. Então, o resto é só fazer. E o fazer tecnológico hoje é o mais fácil. Então, o que ficou mais difícil? Eu ser bem informado. Eu saber que tem uma operação da Polícia Federal e que prendeu um cara muito importante faz 5 minutos e eu entro ao vivo e dou essa notícia. Não importa se eu sou repórter, se eu sou apresentador, o William Bonner não chegou ainda, está no banheiro, está com diarreia, eu vou lá e narro. Eu vou, capricho na minha voz e falo, foi preso agora o João da Silva numa maior operação da Polícia Federal. Eu furei todo mundo. Eu não importa se eu sou bonito, se eu sou feio, não. Sou jornalista, assim como um cara que é editor, que é pauteiro, que é repórter cinematográfico. Outro cara que é jornalista, quer ele queira, quer não queira. Ele está participando da atividade jornalística. E o que é pior, ele faz o principal em TV. A imagem. A imagem. Esse cara é fundamental. Eu, aliás, tive o prazer de trabalhar com gente. Seria da TV sem imagem? Eu tive, não só isso, porque eu tive gente que era muito melhor jornalista que o repórter. E era repórter cinematográfico. E muitos tinham 4 anos só de estudo. Eu digo 4 anos de faculdade, é 4 anos de estudo mesmo. Só tinha feito primário e sabia enxergar uma notícia. O telejornalismo é contar uma história. Jornalismo é contar uma história. Jornalismo. O do rádio, de um jeito muito parecido com o da TV, que é de outro, e maravilhoso, com imagem. É um trabalho, muita gente fala assim, você adora o que você faz, eu falo, eu amo. Por quê? Porque é o único jeito que eu tenho de contar uma história e ainda filmar a história. É uma maravilha. Você imagina você num bar contando pro seu amigo que você paquerou e conseguiu namorar uma menina linda, se você conseguisse mostrar a imagem da história ainda, é uma coisa maravilhosa. Isso é telejornalismo. E existe aquele dia que dá pra se dizer que não tem notícia? Ou que a notícia não... Não existe não ter notícia. Claro, não existe não ter mas notícia. se a notícia não tá tão interessante de ser mostrada, ou que você tem que procurar alguma coisa mais fria... Olha... Como que acontece esse dia? Ou aquele dia que tem que fazer as pautas de sempre, aquelas pautas que todo ano é a mesma coisa. Como ter um olhar diferente sobre isso tudo? Não existe falta de notícia no dia. Você pode dizer que a sua vida... tem um dia que não foi tão espetacular na minha vida, não aconteceu nada assim que tenha me chamado muita atenção. Perfeito, mas naquele dia eu almocei alguma coisa, eu jantei alguma coisa. Aquele dia choveu, fez sol. Aquele dia tinha nuvem, não tinha nuvem. Aquele dia fez calor, não fez. Tudo é informação. Eu concordo que tem dias que as informações são mais... mexem mais com a gente. Perfeito, concordo, né? Mas a vida é assim. Né? Agora, existem 2 coisas importantes. Uma, eu preciso ter, por isso que TV é a estrutura, não tem acordo. Quem tem estrutura, tem matéria guardada que é boa, não é matéria de receita de bolo, é matéria boa, que abre o jornal, guardada por dia que tá sem graça. Quem não tem estrutura não tem matéria boa guardada por dia sem graça. Então, naquele dia, o cara vai ligar qual TV? Vai ligar a TV que tem guardadinha na gaveta, uma matéria boa. Não tem muito segredo isso. E segundo lugar, o meu dia não está bom. Eu vou contar uma história, várias histórias, um negócio que se chama telejornal para milhares de pessoas. O que eu faço? Capricho mais. Tenho que caprichar mais. Por quê? Porque a base já não está grande coisa. Aí eu tenho que ser criativo no texto, na maneira de contar, na maneira de ilustrar, na maneira que eu chamo, na maneira que eu dou escalada, na maneira que eu mancheto. Aí, esse dia eu tenho que ser mais criativo ainda. E qual o segredo de uma boa pauta? De uma pauta digna de rede nacional, de abrir jornal nacional, de abrir algum jornal da Globo, por exemplo? A pauta que a redação quer. A pauta que a redação quer. Uma pauta vai terminar como um VT. Um VT é pautado, é filmado por um repórter cinematográfico, é gravado sonora, gravado off, gravado passagem por um repórter. Aí depois ele é montado por um editor, depois ele pode ser pós-montado por um operador de VT e depois ele é apresentado por um jornalista que é repórter e apresentador. Se ele não for uma história que a redação participou, não é uma história boa. Tem que ter o conjunto trabalhando junto. TV é trabalho de equipe. Não existe TV. Você não me cita uma emissora de TV que não faz um bom trabalho com um trabalho de equipe. Não existe.